Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Gente, eu já fui mimada hoje, vou até mostrar aqui. Ai, que delícia! Ai, meu cachorro vai ficar lindo aqui. Ó, que gostoso. Aí, roupinhas para cachorro, que delícia. Margarete, seja bem-vinda, Centro Estético Reiberg aqui. Que vocês têm, na realidade o pet shop tem várias coisas, né? Vários segmentos, mas vocês fabricam, né? Roupinha e caminha. E eu vou falar que eu fiquei encantada com o que vocês fazem, porque é muito diferenciado, né? Assim, é um cuidado danado e assim, fiquei muito feliz com o presente. Tenho certeza que o Thomas vai amar. As minhas filhas também, porque elas paparicam aquele cachorro até umas horas. Mas me diga uma coisa, Margarete, assim, o que vocês optaram também, né, por essa questão da fabricação e fazer coisas diferentes? Você viu que o mercado já tinha essa necessidade e ali tinha um gancho, porque hoje em dia as pessoas, de fato, tratam seus pets como membros da família, como filhos. E a gente quer mimar, a gente quer coisas bonitas, a gente quer conforto, né? Tem que ter tudo isso, né? Então, na realidade, eu comecei com a fabricação de roupinhas, né? E depois de uns 7, 8 anos, mais ou menos, foi quando eu tomei coragem para abrir uma loja. E aí, na loja, começaram a procurar por banho e tosa, por acessórios. Então, eu fui atrás para fazer um curso, né? E aí, agregou isso, então? E eu agreguei ao que eu já tinha. Entendi. Só que eu não fiquei só no curso de banho e tosa, eu fiz de auxiliar de veterinário e depois eu fui fazendo outros para estar aprimorando, porque eu não queria ser mais um no meio de tantos. Eu queria ser um diferencial. Então sempre o que eu procurei foi o diferencial. Porque hoje você, assim, o teu estabelecimento, ele tem uma gama de coisas, né, para o pet. E aí, agora dá para entender até melhor o porquê que é tão cuidadoso, porque na realidade começou nisso, né, essa questão da fabricação. Porque é muito gostoso, é muito lindo o que você faz. E me diga, como que, por exemplo, os tutores, os pais de pet, tem essa preocupação, né? Porque eles querem tanto aquela questão do conforto, algo que o animal use e se sinta confortável, mas que também tem aquela coisa da estética, né? Sim. E você, como está há muito tempo nesse mercado, como fazer para agregar isso? Precisa de alguma coisa mais especial? Qual que te diferencia? Eu considero pouco tempo, porque a loja está indo agora, se não me engano, para 5 anos, né? Mas além do tempo do... Para trás foi só a parte da confecção de roupinhas. Mas na confecção você tá criando história, né? Aí a gente teve o privilégio já até de mandar até para fora, para algumas pessoas que fizeram pedido de fora, né, do país. A gente também mandou algumas roupinhas que eu fiz, a noiva mandou a foto do vestido e eu trabalhei o vestido do bebezinho dela em cima do vestido de noiva. Que legal. Então a gente teve assim alguns privilégios, né? Então dá para fazer um projeto especial também, se alguém quiser. Sim, porque eu procuro, tudo que eu faço, eu procuro ir mais a fundo. Então, por exemplo, a parte da confecção, eu não fiquei só pegar molde pronto. Eu fui atrás e me formei em modelagem pet. Nossa, então, que bacana. Muitos clientes que já conhecem, o que eles fazem? Eles mandam para mim a foto do que eles querem, aí eu pego as medidas e ali eu trabalho em cima da foto que foi mandada. Ou seja, você consegue fazer como se fosse um ateliê mesmo, né? Apesar de você ter, por exemplo, a produção que vai para a loja, essas coisas, você tem um ateliê. Sim. Basicamente para poder... Tem gente que chega, por exemplo, com alguma referência, porque, tipo, vamos fazer um paralelo assim com filhos, né? Os nossos filhos, às vezes, eles querem fantasias, né? Eu quero tal coisa. Tem proprietário que chega com esse tipo de referência também? Tem, inclusive o ano passado a gente lançou a moda família, né? Então a família seria tipo pijaminha que ia para os pais, filhos e pet. Aí então ficava todo mundo igual. A confecção já não é só mais para pet, já faz o kit a partir do pet. Sim, é bem gostosinho. E aí a pessoa está mandando e a gente vai desenvolvendo o projeto ali. Aí na parte assim de banho e tosa também, eu fui me aprofundando. Então eu fiz o curso de auxiliar de veterinário, depois eu fiz o curso para
animais que têm problemas de alergia, animais tópicos, se eu não me engano é esse o nome que a gente usa. Aí eu fiz o curso de especialização de tosa na tesoura e agora eu estou fazendo um que é voltado só para a parte de terapia, né? Banhos terapêuticos, toda essa parte terapêutica. Caramba, é sempre pensando no bem-estar. Que bacana. Essa coisa você falou da questão do pelo, né? Esqueci o nome que você falou agora, mas que, por exemplo, cachorro que às vezes tem algum tipo de dermatite, alguma coisa nesse sentido, né? E hoje é muito comum, né? É muito comum. E algumas pessoas me falaram que, inclusive, tem a ver também com alimentação, tem a ver, às vezes, com falta de alguma vitamina ou uma propensão mesmo da raça. Fazendo um paralelo com a questão da confecção, né? Tem que ter alguma coisa, por exemplo, para esses cachorros que têm algum problema de pele e bem frio, como que funciona? Precisa ter, um tecido especial ou não? Precisa ter um cuidado? Como que funciona? Então, é muito relativo, porque a dermatite, ela vai de cachorro para cachorro. Tá. Então, alguns vão ter a dermatite e desenvolvem um quadro de alergia porque é estresse. Tá. Outros já é algo da raça, outros é uma alergia de alimentos, então é muito relativo. Quando a gente identifica, né, normalmente o próprio tutor ele já identifica, é um problema de alergia que tem a determinado tecido, a gente não vai usar aquele tecido, a gente vai estar usando um outro tecido, né? Eu tenho alguns clientes que são alérgicos a soft. Então, a gente já elimina esse e já trabalha com outros tipos, que hoje o mercado oferece muitos tecidos, né? Muita variedade, né? Muita variedade. Aí fica mais fácil para estar trabalhando. É porque o soft eu já vi muito em roupinha de pet, né? Porque ele é quentinho. O soft é o carro-chefe, né? E tem animal que então não pode. Não por causa da dermatite. Porque, gente, esse aqui que vai ser vestido, vou colocar no Thomas e aí eu vou tirar uma foto e vou postar no Insta, vou marcar lá. Olha, é tão gostoso porque ele parece uma lãzinha. Uma microfibra essa. Nossa, que delícia. E parece um atoalhado, sabe? Quentinho. Esse é muito recomendado para esses que têm alergia do soft. Normalmente os tutores optam por esse. Que ele, além de ser confortável, permite que se mova, dá aquela leveza, né? Super leve. Às vezes, por exemplo, você vai pegar um que vai ficar engessado, um jeans, um couro, fica meio que engessado. E esses não, já fica bem... E tem gente que quer colocar o pet de jeans e de couro? Então, existe, eu vendo também algumas coisas no jeans, mas eu sempre sugiro para fazer como que eu posso dizer? Tipo intermediar. Tipo, vai para uma ocasião especial. Você vai passear uma ocasião especial. Por exemplo, teve era um pug, se não me engano era um pug que entraram em contato comigo, porque ele era um mascote de uma galera de um clube de moto, né? Então, aí tinha que ser a jaqueta de couro. Aí eu sugeri, ao invés de uma jaqueta, um colete, porque ficaria só na parte do abdômen e os braços ficariam livres, ainda mais que o pug tem os braços curtinhos, né? E ficou um charme ele, né? Então, quando pega algo que seja muito... Eu sempre dou uma sugestão para deixar pelo menos os braços e as pernas mais à vontade. Pra ficar funcional, confortável também, né? Exato. Que de repente você faz uma coisa que fica lindíssima e o cachorro se incomoda e não vai querer usar. Então você consegue ter essa visão, né, daquilo que funciona. É mais ou menos isso. E as caminhas, que também vocês produzem? Então, as caminhas a gente faz em tecido e também faz caminhas na parte de MDF, que fica parecendo um móvel mesmo, né? Aí o cliente encomenda, a gente pede ali 30 dias para estar trabalhando. Eu pego mais ou menos o tamanho do cachorro, para não ficar nem aquela cama grande demais, nem aquela pequena demais. E agora eu tô com uma para entregar essa semana, que vai lá para Foz do Iguaçu. Aí é uma caminha, um guarda-roupa e um comedor. Guarda-roupa... Tudo do tamanho do pet também? Meio que fazer um ambiente? Isso, para fazer um ambiente, vai ficar tipo um quartinho mesmo, fica bem aconchegante. Que legal, gente.
Que legal. Então, como que evolui esse mercado? Como que cresceu esse mercado? E assim, de fato eu não tinha visto ainda esse tipo de produção, assim, Que mais ou menos a ideia que eu peguei para começar essa ideia e essa produção foi tipo, eles são consideradas crianças da casa, só que são crianças que nunca crescem, né? E o amor que a gente acaba pegando por eles, eu sou apaixonada por esses bichinhos. Então é aquele amor de mãe para filho. Aí eu me coloquei como consumidora e comecei a desenvolver tudo aquilo que eu gostaria de ter. E aí as pessoas abraçaram e foi. Mas você sabe que eu acho, não só na área do pet, mas em todas as áreas, se você se coloca... Acho que a pessoa que está no mercado, que quer empreender, ela tem que se colocar como seu principal consumidor. Sim. Se você compra o seu produto, os outros também compram, né? Ainda mais quando você está num segmento que para você entrar nesse segmento, você já tem que gostar de bichos. Então tem tudo isso, você acaba Embora sabendo. tem muitos que estão nessa área que estão mais visando lucro, né? Mas você sabe que eu já falei isso aqui. Mas é a minoria. Eu já falei isso aqui. Normalmente não dura. Não. Porque são áreas, por exemplo, pet, beleza. Tem áreas que se você não gosta, a grande questão é que quando o mercado ele está em expansão, muita gente vê aquilo como uma oportunidade. Então, beleza, eu vou empreender. Não é pecado, não é errado você querer empreender, por exemplo, numa área de pet shop, numa área, na área pet. Mas se você não gosta, você tem que ter pessoas que vão fazer, que vão estar à frente do seu negócio e vão ser a cara do seu negócio, porque você vai ser somente um investidor, vamos dizer dessa forma, né? Você vai ser só ali o proprietário. Porque eu já vi casos também que às vezes a pessoa ela vê aqui naquilo um mercado rentável e entra para fazer banho e tosa, para ter e não gosta. Então você não vai se destacar e o mercado vai selecionar, é a seleção natural, né, do mercado. Que inclusive ali onde eu tô, não dá 50 metros, tem um pet. Aí depois mais uns 70 metros tem outro, mais uns 50 metros para cima. Eu estou no meio de vários, né? E todo dia tá chegando indicação, que não sei quem te me indicou e tal. E eu tenho boas recomendações, mas por causa do diferencial. Então, quando eu optei por abrir, eu falei assim, não vou só abrir um banho e tosa. Tem que ser algo diferente, né? Então tem que ser o diferencial. Como que você vai fazer o diferencial? Se colocando no lugar e se aprofundando, né? Então, a gente usa os produtos todos de primeira linha. Aí eu fui atrás, fiquei sabendo que o ozônio era algo muito bom, que faz... tanto, não só para animais alérgicos, como com problemas de saúde, com problemas de artrite, artrose, animais idosos, para deixar o pelo mais bonito. Então comprei um aparelho de ozônio. Eu sou a única que tem aparelho de ozônio ali na região, né? E aí quando chega, eu já identifico, não, faz isso, que eu fico pouco na sala de banho, né? Mas eu procuro estar passando para minha equipe, ela tá sempre atenta na pele, nos olhos, no ouvido, que isso são os principais, né? Alguma coisa diferente me chama que eu vou ver. E aí as meninas trabalham desse jeito. A gente colocou o furô também, nossa, o furô é show, porque até a gente relaxa quando tá fazendo ali as massagens no furô, né? E eles têm alguns que chegam a dormir enquanto tá fazendo. Tem um que coloca a cabecinha assim para fora e apoia, assim, a gente coloca a toalha no furô, aí ele apoia a cabecinha assim, a gente vai fazendo massagem e ele literalmente ele dorme. Então é bem gostoso, é bem gratificante. Trazer coisas diferentes, mas o que você falou tem toda a razão. Se as pessoas veem os seus pets como seus filhos, o que você gostaria, né? Sim, e aí lá o que acaba chamando a atenção, a gente está no meio de vários, mas porém somos o diferencial. São os únicos que têm a parte de furô, de ozônio. A gente tem parceria com a veterinária, então muitos acabam passando com a veterinária que a gente tem parceria. Eu fiz um outro curso também para
conseguir, tipo, entender mais o animal, esses que são mais bravos, contenção, fiz um curso de contenção, porque a gente precisa estar preparado para tudo, né? E aí, no início, quando eu vi que não dava mais conta de tudo sozinha, que eu fui pegar, eu pegava quem já era da área. E eu vi que não dava certo. Então, tinha vícios já de trabalho? Tinha vícios e não se enquadrava. Falei, não vai dar certo. Aí eu passei a pegar pessoas que gostavam de animais, mas não tinham experiência. Tá. E aí eu ensino todo o serviço e vou passando todo o meu conhecimento eu transmito para... Quando eu identifico o que a pessoa quer também. Aí eu passo todo o conhecimento que eu tenho, eu vou passando e aí as meninas vão pegando. Ou seja, primeira coisa para ser contratada pelo teu pet shop é ter perfil. Tendo perfil, você vai ensinar Sim. Qual é o seu método. Uhum. Aquilo tudo que você aprendeu, que você continua buscando de conhecimento, você passa para a sua equipe para que seja a cara do seu negócio. Sim. Para que legal. Continue. Às vezes a gente investe e dá errado, né? Mas aí tem que, infelizmente, acabar dispensando, mas é muito difícil, isso aí assim, faz parte. Mas hoje em dia, uma das dificuldades é justamente essa de mão de obra. Que nem a gente teve um período, né, logo que começou o pet shop, tivemos um hotelzinho também, hotelzinho e creche. Outra novidade que era na região. Mas acabou que eu tive que encerrar para não oferecer o serviço de qualquer jeito. Porque eu contratava as pessoas e quando eu puxava na câmera para ver o que estava acontecendo, as pessoas, em vez de estar interagindo, estavam ali no celular. Então... Aí, para mim, tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu não conseguia. Então, para mim, oferecer um serviço de qualquer jeito, eu achei melhor não oferecer. Mas, Margarete, esse problema que você sentiu, eu sinto também na minha área, eu converso com as pessoas, eu vejo que isso está demais. Hoje em dia, eu acho que o maior problema que o empresário tem é a mão de obra. Sim. Você conseguir mão de obra... E mão de obra que tem aquela visão de se dedicar, sabe, de vestir a camisa, de que as redes sociais dele tem que ser no horário adequado, não no horário de trabalho, que se você tem um contrato de trabalho, você precisa cumprir a sua parte. E assim, hoje em dia, a dispersão por conta do celular, né, dos equipamentos, é muito grande. Então, eu penso que cada vez mais a gente vai ter dificuldade com isso. Sim. Então, esse caminho que você adotou de treinar a sua equipe, identificar primeiro o perfil, se gosta de animais, tem perfil para isso, e aí sim trazer o conhecimento para eles, é a fórmula do sucesso. Porque aí você treina desde o início, você molda, né, esses profissionais no teu formato. Até a gente tem um lema ali entre nós, né? Que, por exemplo, tem os que são os amores, que você tem vontade de colocar no bolso e levar para casa. E tem aqueles que, tipo, não tem acordo. Você vai pegar, ele quer morder, né? Então, a gente tem todo o perfil. E o que eu sempre passo, você tá se estressando? Não se estresse, passa para outro. E aí a gente vai fazendo o revezamento. Então, não fica uma pessoa do início ao final justamente para evitar isso, que se a pessoa se estressa com aquele, ela vai passar o resto do dia estressada, né? Então, às vezes acontece que a gente tem alguns que são muito bravos. Então, e quando chega lá, o dono fala assim, eu não sei, o que vocês fazem com ele? Eu falei assim, eu sei. Enquanto um faz cafuné, o outro conversa e o outro faz o serviço. Que a gente vai conversando e chama a atenção deles. Multidisciplinar ali, psicólogos de animais. Às vezes a gente fica em 3 para conseguir fazer um, né? Mas é mais ou menos isso. Aí eu tento ver o perfil do animal, entender como que é, por exemplo, o husky siberiano. O husky siberiano, os que são dominantes, é muito difícil eles respeitarem alguém. Aí eu fui atrás para entender como que funciona. E eles respeitam somente o líder, eles têm que entender que você é o líder. Aí fui atrás, fiz toda a lição de casa direitinho, e aí... Ali, e, tipo, sem levantar a voz, sem nada, conversando com ele, segurei ele firme e falei assim, escuta, seu pai mandou você pro banho, você vai tomar o banho, e não adianta você reclamar, camarada, eu tô aqui para dar o seu banho. E aí eu fiquei conversando com ele, mas assim, de uma forma... Firme, né? Firme. E aí ele parou e ficou assim, encarando. E isso eu vi nesse curso que, tipo, o husky, você não pode tirar os olhos dele, você tem que encarar para ele entender que é você que domina manda, ali, né?
E aí ficou eu e ele trocando olhares uns 10 minutos. Aí ele pegou e virou. Nisso que ele virou, eu falei, já tô conseguindo. Eu falei, volta aqui, a gente tá conversando, vamos continuar trocando olhares. Aí na mesma hora ele foi e abaixou a cabeça. Quando eles abaixam a cabeça assim, eles estão reconhecendo a sua liderança. Aí depois disso, nunca mais tive trabalho com ele. E quando vai passar em consulta veterinária, os tutores dele chamam a gente para pegar ele, para poder passar, porque ninguém consegue colocar a focinheira nele, só eu. Que barato. Ai, Margarete, adorei te conhecer, adorei teu trabalho, eu acho que vocês, sabe, tá certinho, o cuidado que você tem, né, tá sempre buscando conhecimento e treinando e preocupada, né, com a tua equipe e com prestar um bom serviço, acho que você tem tudo pra, sabe, sucesso total. Linda a tua confecção, amei, eu vou tirar uma fotinho, vou fazer um videozinho do Thomas lá, vou marcar vocês lá, viu? E é isso, gente. Obrigada, viu, novamente. Obrigada, eu que agradeço. E vamos encerrando aqui o nosso resenha corporativa de hoje. Se inscreva aí nos nossos canais, clica no sininho para todas as notificações, curte, compartilha, dá um like e até a próxima.